minha gente, pise firme, cante alto e vamos lá. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre a luta do povo e da comunidade tradicional dos carroceiros e carroceiras. Os carroceiros e carroceiras de Belo Horizonte têm como lema: a cidade é nossa roça, nossa luta é na carroça. Em todas as capitais, nas grandes, médias e em parte das pequenas cidades do Brasil, está acontecendo uma enorme pressão para proibir o trabalho dos carroceiros e carroceiras. Infelizmente, em várias cidades já aprovaram leis proibindo o modo de vida carroceiro. Outras cidades estão resistindo. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por exemplo, algum tempo após a proibição do trabalho dos carroceiros e carroceiras, pesquisa da prefeitura apontou um crescimento do empobrecimento e da vulnerabilidade social em milhares de famílias que perderam o seu ganha-pão. A pressão para se proibir o trabalho dos carroceiros e carroceiras é liderada, à primeira vista, por pretensos ambientalistas defensores dos animais. Mas por trás também está o lobby das grandes empresas de caçamba com ganância para ampliar seus lucros e, em tempos de crise, garantir a acumulação do capital, mesmo à custa do extermínio de modos de vida e cultura tradicionais. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, está na mesa do prefeito Alexandre Calil o projeto de lei número 142 de 2017, que, após 4 anos de tramitação autoritária, sem nenhum tipo de diálogo com as comunidades afetadas, foi aprovado em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte por 28 votos de vereadores em um universo de 41 vereadores. Isso no dia 15 de dezembro último de 2020. O prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte deverá, nos próximos dias, sancionar ou vetar esse injusto e racista projeto de lei. Em pleno cenário de pandemia, os carroceiros e carroceiras ficaram de fora do plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, atônitos com tamanho absurdo e desrespeito. Tudo pareceu uma grande manobra. Estamos lutando para que seja vetado pelo prefeito Alexandre Calil o projeto de lei número 142, que proíbe o trabalho dos carroceiros e carroceiras na capital mineira. O legítimo e justo é o veto por muitos motivos. Primeiro, porque se trata de um projeto autoritário, pois não ouviu os carroceiros e carroceiras e não teve participação popular. O ex-vereador Adriano Ventura, que era um dos autores do projeto de lei original, repensou e retirou o projeto de lei de tramitação após descobrir que seria gravíssima violação dos direitos humanos fundamentais da comunidade carroceira e também não resultaria em bons tratos para os cavalos, éguas, mulas e burros. Outro vereador, Oswaldo Lopes, agora deputado estadual, reapresentou o projeto que foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O projeto de lei número 142 é uma expressão de racismo institucional e estrutural que permeia a guerra contra os pobres, pois matará aos poucos milhares de famílias que sobrevivem com o trabalho em carroças.
O projeto de lei número 142 é inconstitucional porque viola os artigos 215 e 216, que garantem a diversidade cultural, e também viola os tratados internacionais, tais como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, da ONU, que protegem os povos e comunidades tradicionais. A comunidade carroceira é povo tradicional em Belo Horizonte, já com autodeclaração formalizada, o que confere valor jurídico. O ofício de carroceiro é histórico e deve ser respeitado enquanto meio de transporte milenar e tradicional, bem como patrimônio biocultural e imaterial, o que implica em um profundo conhecimento ecológico por parte dos carroceiros e carroceiras e etológico dos cavalos, relacionados aos saberes e às madeiras mais adequadas para a fabricação das carroças, ao uso de plantas medicinais, às benzeções e outras formas de cuidado da saúde dos animais, bem como o manejo e a coleta de diversas espécies de gramíneas de crescimento espontâneo nas cidades, que compõem parte da dieta oferecida aos cavalos. A carroça, que pode possuir vários formatos, tipos e desenhos, ao longo do tempo constituiu-se como artefato e memória tecnológica que merece registro e inventário patrimonial. Os espaços de uso, como ruas, lotes, descampados e seus trajetos, constituem territorialidades da tradição carroceira e suas conexões socioespaciais. O modo de vida tradicional de carroceiros e cavalos também envolve formas específicas de sociabilidade, tais como as catiras e as cavalgadas, baseadas na reciprocidade e no parentesco, sendo muito comum ver 3 gerações de carroceiros juntas em uma carroça, constituída como espaço de resistência sempre em movimento. É sempre bom lembrar que muitos carroceiros em áreas rurais ou urbanas podem pertencer duplamente a categorias de outros povos tradicionais, tais como ciganos, agricultores familiares, indígenas e quilombolas. A construção das cidades, mesmo as mais recentes, incluindo Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, não teria sido possível sem o apoio contínuo dos carroceiros e carroceiras, transportando gêneros alimentícios para os operários, bagagens e mobiliário para os primeiros moradores, além de material de construção e de obras trazidos das estações dos trens. Segundo o senhor Sebastião Alves de Lima, presidente da Associação dos Carroceiros e Carroceiras Unidos de Belo Horizonte, região metropolitana, quando houve uma reunião com o prefeito Calil em agosto de 2017, este teria prometido que jamais iria aprovar uma lei que prejudicasse os carroceiros e carroceiras em Belo Horizonte, pois ele reconhecia a importância destes na história do município. O próprio Calil contou para os representantes dos carroceiros em reunião que ele estaria ciente de que, durante a Segunda Grande Guerra, quando faltou combustível para os caminhões, foram os carroceiros e carroceiras que levaram matérias-primas para as obras de pavimentação na região central de Belo Horizonte. Parece emblemático uma cidade que tem como nome, primeiro, Curral del Rei, querer agora expulsar o que tem de mais genuíno em sua origem. Segundo Alicia Pena, em 1711 já existia o arraial do Curral del Rei,
sendo seus habitantes denominados curralenses. Ainda nos resta parte da Serra do Curral, que moldura o cenário da capital mineira. Se sancionado o projeto de lei número 142, a proibição do trabalho dos carroceiros e carroceiras causará uma tragédia socioeconômica na capital mineira, pois todos os bairros fora do perímetro da Avenida do Contorno, com exceção daqueles bairros enriquecidos, todos os outros necessitam do trabalho dos carroceiros e carroceiras, que têm uma função social imprescindível na cidade. Os bairros de classe baixa, bairros populares e periferias não têm condições de pagar caçamba para recolher pequenas quantidades de resíduos, pois o custo é elevado e, assim sendo, a existência dos carroceiros e carroceiras ajuda a baixar o preço das caçambas. Nos bairros periféricos, em muitos lugares, não é possível um caminhão caçamba chegar, por causa de ruas estreitas, íngremes ou becos. Enfim, o projeto de lei número 142 atende, entre outros, ao lobby das grandes empresas de caçamba e matará aos poucos os cavalos e as famílias de cerca de 10 mil carroceiros e carroceiras existentes em Belo Horizonte, região metropolitana. Esse número é estimado, já que não foi feito ainda um censo que contemple esta categoria na região. A partir de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais de 2010, estima-se a existência de 10 mil carroceiros e carroceiras em Belo Horizonte e região metropolitana. Como é possível proibir o trabalho dos carroceiros e carroceiras sem um censo, sem saber quantos são e qual a sua realidade? Sem os carroceiros e carroceiras, o preço das caçambas subirá muito, o que trará um grande impacto econômico para as famílias de classe baixa e popular na capital mineira. O projeto de lei número 142, tecnicamente, é um absurdo, pois não existem estudos sérios que atestem a viabilidade de se substituir cavalos por motos, cavalos de lata, o que, além da impossibilidade técnica, aumentará a poluição sonora e a poluição do ar, aumentará o número de acidentes e mortos na capital mineira. Basta de uso de combustível fóssil na cidade. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Nosso sofrer é tão grande, muito dura é a nossa dor. A elite não escuta nem olha o nosso clamor. Só vai chegar a saída quando ela for construída pelo povo lutador. Minha gente, pise firme, cante alto e vamos lá. Vamos lutar consciente que este Brasil vai mudar. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar.